Olá pessoal, para este vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês como mudar o liquidificador de 127 volts e usar em 220 utilizando apenas o capacitor, igual eu fiz no vídeo anterior de ventiladores. Aí teve muitos comentários e muitos perguntaram se dava para usar em outros eletrodomésticos. Então eu estou mostrando nesse vídeo que dá para usar sim. Em motores universais, motores escovados, dá para usar. Este aqui é um liquidificador, um processador de 800 watts. 127 volts, 800 watts. Eu vou ligar ele em 220 volts, utilizando apenas o capacitor. Depois vou colocar ainda os componentes de segurança, né, que muitos reclamaram que deveria ter o varistor, né? Porque se o capacitor entrasse em curto, ia passar o 220. Realmente, só que é muito difícil do capacitor entrar em curto. E acontece dele ficar fraco. Agora entrar em curto é mais difícil. Mas mesmo assim é bom usar o varistor junto com o fusível e também o resistor para descarregar o capacitor. Aqui eu fiz uma tabela das potências dos liquidificadores. Serve para furadeira também, eu já fiz um teste. Furadeira é mais ou menos a mesma corrente. É uma variedade muito grande de liquidificadores. Cada um tem uma potência diferente e uma corrente diferente. Este aqui do meu exemplo é um de 800 watts que eu mostrei agora. Ele tem uma corrente de mais ou menos 2,30 amperes. O capacitor que vai usar nele vai ser um capacitor de 30 microfarads. Aqui eu coloquei uma relação dos capacitores que se usa para cada potência. Essa potência que mostra nele não é essa potência real que você divide 800 watts, divide por 127 para achar a corrente. Se for fazer aqui vai dar uma corrente de 6 amperes. Aí pegaria um capacitor com valor muito alto e quase não regula a tensão. A corrente fica muito alta. Então a corrente dele é 2,30. Essa potência aqui é a potência aproveitável dele aqui no copo, né? Ou no triturador. Mas a potência mesmo que divide a potência por 127 volts para achar a corrente é bem inferior a essa, é menos do que a metade, né? O correto é ter um alicate amperímetro e medir a corrente de cada aparelho. Mas aqui, como eu já coloquei, eu vou disponibilizar, vou colocar essa tabela aí, depois eu vou fazer ela direitinho e colocar para quem quiser baixar. Além dessas potências, pode encontrar outra, mas para encontrar a próxima potência, vocês vão apenas fazer isso. Aí, para encontrar a corrente em outras potências, vai multiplicar esse número aqui, 0,002875, multiplica pela potência do aparelho que vocês têm aí. Lembrando que esse cálculo é apenas para motores de escova, motores escovados, motores universais. Nos ventiladores é completamente diferente, que já é motor de indução. Então você vai multiplicar isso aqui pela nova potência que estiver marcando no aparelho. Como esse aqui é 800 watts, isso aqui foi multiplicado, esse número aqui é uma constante para motores universais. Vezes a potência, vocês vão encontrar a corrente. Corrente em amperes. Aí para encontrar o valor do capacitor, para cada 1 ampere, o valor da capacitância é de 13 microfarads. Aí depois que encontrar a corrente, vocês vão multiplicar isso aqui pela corrente, que eu falei que o bom mesmo é medir com alicate. Aí vai multiplicar 13 microfarads pela corrente que encontrou aí. Aí vai encontrar a capacitância do capacitor. Aqui eu tenho só os rascunhos do esquema, depois eu vou fazer direitinho aí e vou deixar para vocês. Aqui é o liquidificador,
igual o ventilador, do fio que vem da chave passa direto para a tomada. E o outro fio, que é é o comum, que vai direto para a bobina do liquidificador, é onde é cortado e é colocado o capacitor. Esse aqui é o resistor que vai descarregar o capacitor depois que desliga o motor. Aí ele vai descarregando por meio do resistor. Aqui é o fusível e aqui é o varistor. O varistor para 127 volts pode usar esses dois tipos. É o 241K, que é para 150 volts. Esse aqui é melhor. Pode ser este outro aqui. É o 14271K, 175 volts. E os dois vão servir. Os dois abrem se por acaso passar 220 volts daqui. Os 220 volts daqui, que se vier para cá, ele vai entrar em curto rapidamente, esse aqui. Como ele entra em curto, praticamente não vai nenhuma corrente para o liquidificador. Rapidamente ele vai abrir e vai abrir o fusível também. Como a corrente nesse liquidificador aqui é bem menos do que 5 amperes, pode usar o fusível de 5 amperes. 5 a 10 amperes. Todos os dois vão abrir rapidamente. O resistor para descarregar o capacitor, vocês podem usar o de 15K ou de 12K. O de 15K, a cor é marrom, verde e laranja. O de 12K, marrom, vermelho, laranja. Esses dois servem, pode ser outros valores também. Esses resistores vocês vão encontrar em placas de eletrônica. É muito fácil de encontrar esse tipo de resistor. Placas como essa aproveita muitas peças boas. Aqui tem vários resistores. É só procurar por essas cores aí e retirar ele no ferro de solda. Eu vou usar este aqui, ó. É o marrom, verde e laranja. É o de 15K. E o varistor eu vou usar esse aqui. É esse primeiro. É o 241. Primeiro eu vou fazer os testes, eu vou ligar só o capacitor para ficar mais simples. Eu vou ligar ele fora, depois vou montar ele dentro do liquidificador. Eu vou ligar ele primeiro na tomada de 127 volts. Liguei ele aqui em 127 volts. Só para medir a corrente. Dois vírgula 30 amperes. O capacitor que eu vou ter que usar é o de 30 microfarads, porque ele é de 800 watts. 800 watts, 2,30 amperes. Capacitor de 30 microfarads. Eu não tenho um apenas com esse valor, 30 microfarads, então eu vou ligar em paralelo dois para somar os 30 microfarads. Esse aqui é de 25 microfarads, datando 24,3.
E vou ligar com esse aqui, vou medir esse aqui para poder ver direito quanto ele está dando. Vou descarregar ele. Pronto, ele está dando 5,7, quase 6. Aí para quem não tiver o valor igual, basta ligar em paralelo assim, ó. Esse capacitor pode ser o de 250 volts, que é o menor valor que se encontra nos capacitores permanentes. Outra coisa que perguntaram é se o capacitor era permanente. A pessoa disse que eu não falei que tipo de capacitor era, né? Existem dois tipos de capacitores, tem o de partida, mas aquele ali não pode usar. Ele vem com dois valores. Aquele ali, se deixar ligado direto, dentro de poucos segundos ele estoura. Então é utilizado esse capacitor que é chamado capacitor permanente, ou capacitor de fase, ou capacitor de polipropileno. Agora vamos ver quanto deu os dois em paralelo. Deu 30 microfarads certinho. Para poder fazer os testes, eu montei nessa tomada aqui para poder mostrar, fazer as medições. O liquidificador já está ligado aqui. E aqui tem outra extensãozinha, um chicote. Um está vindo direto para o liquidificador. E aqui é onde eu vou ligar o capacitor. E agora eu vou colocar na tomada 220 volts. Então está dando 213 volts. Agora eu vou ligar o liquidificador. Pode ver que baixou para 119 volts. Está uma tensão boa, porque pode ir até 127. Agora eu vou medir a corrente. (2,18 amperes). Na medição lá era 2,30. A diferença é pouca. Para quem quiser deixar com exatamente 2,30, é só aumentar um pouco o valor do capacitor. Mas a tensão ficou boa. Então é este tipo de capacitor mesmo. Pessoal, para quem quiser comprar o varistor, tem no Mercado Livre. Agora quem quiser pode conseguir em placa eletrônica. Isso aqui é uma placa eletrônica de um no break. Quase todas elas, as fontes na entrada tem. Aqui também, ó. Aí esses aqui não servem, que esse aqui é para mais de 200 volts. Então, para mim, o que vai servir é esse aqui. Tem que ser o 241 ou 271. Esses dois servem para utilizar nessa mudança do ventilador ou qualquer aparelho para 127 para 220 volts. Se por acaso o capacitor entrar em curto, porque tem muitos comentários nesse vídeo que eu coloquei do ventilador, eu não coloquei nenhuma proteção para simplificar o circuito, fazer apenas com o capacitor. Porém,
por causa dos comentários, muita gente dizendo que se o capacitor entrar em curto, vai passar 220 direto para o ventilador. Realmente passa mesmo, só que é muito difícil o capacitor entrar em curto. Eu tenho quase 40 anos trabalhando com motores, pegando eletrodoméstico, nunca peguei, não lembro de ter pego o capacitor em curto. A maioria ele fica fraco, e quando ele fica fraco, ele vai fazer o contrário, ele vai aumentar a resistência, vai passar menos tensão para o aparelho, né? Então eu vou fazer uma mudança aqui para o liquidificador, aí eu vou utilizar esse aqui e também usar o resistor para descarregar o capacitor. Esse aqui, ele vai ficar em paralelo com a rede depois do capacitor. Eu vou mostrar o esquema aí direitinho. Aí, se por acaso o capacitor entrar em curto, que é muito difícil, né? Como eu falei, eu não... Se eu peguei foi uma vez ou duas, eu nem lembro. Agora, capacitor fraco, pega direto. Aí quando se o capacitor entrar em curto, esse aqui também, como ele está em paralelo com a rede, vai passar 220 para ele. Ele só suporta 150 volts. Aí na hora também ele vai entrar em curto. E às vezes até essa pastilha aqui ela voa fora. Ela abre e muitas delas voa até o pedaço, né? Aí depois vai ficar em série um fusível. Ele vai abrir o fusível porque a corrente vai aumentar muito, que vai entrar em curto, e rapidamente o fusível abre. Então ele trabalha junto com o fusível, só ele não vai funcionar. Eu vou mostrar o esquema aí direitinho. Então vai servir esse daqui, ó, que é o 241. 241. Esse número anterior, o primeiro número, no caso esse aqui é 10. Isso aqui é o diâmetro dele em milímetro, o tamanho, né? Então não tem necessidade de comprar. Se vocês conseguirem placa velha aí de eletrônica, vocês vão conseguir isso aqui. Só que tem que ser como eu falei, para servir tem que ser o 241 ou o 271. Os dois vão servir. Aqui é o resistor, ele é ligado em paralelo com os capacitores, né? Ou com o capacitor, se for usar apenas um capacitor. Então ele é ligado aqui, ó. Porém eu vou isolar ele para evitar curto, né? Aí evita de ele entrar em curto em alguma coisa. Eu vou usar um espaguete refratário, que é melhor. É meio grande aqui, mas acho que ele vai firmar. Esse resistor, se o capacitor for de terminal igual esse aqui, dá para soldar o resistor aqui. Ele fica mais bonito. E não precisa dessas pernas de fio. Porém eu vou fazer aqui provisória, eu vou deixar aqui. Vendo? Da maneira que ele está aqui, o capacitor vai descarregar pelo resistor. Aqui eu já montei o varistor. Essa aqui vai ser a parte que vem de fora, que é o fusível. Que ele vai ligado no capacitor. Então ele sai do capacitor, passa pelo fusível e aqui vai para o liquidificador. Esse outro lado aqui do varistor vai ligado na outra fase lá do liquidificador.
Eu montei os capacitores aqui dentro, é um pouco difícil de colocar ele para fixar, não tem como colocar aquelas braçadeiras de nylon, né? Então eu fixei com cola quente. Eu utilizei cola quente, tá? Então a ligação aqui é bem simples, não é difícil de fazer. Vocês vão fazer a ligação aqui na entrada. Vai ser um pouco difícil de mostrar aí, mas aqui eu peguei esse outro lado do varistor e liguei ele aqui na entrada desse fio que vem da tomada, que vai para a chave. Aqui eu liguei um lado do varistor. Eu colei ele aqui também. Então um fio eu liguei nesse fio que vem direto da rede e vai para a chave, logo na entrada. E aqui é onde vai para as velocidades. Aí esse fio que vem direto para o liquidificador, tem que cortar ele aqui, separar ele para poder colocar o capacitor no meio. Que é este aqui, ó, este azul. O marrom é o que vai lá para a chave. Ele vem da rede, ó. Aí esse marrom é o que vai para a chave, é onde eu liguei uma das pernas do varistor. Agora esse fio aqui tem que separar ele, que é o outro fio que vai direto para o motor. Na verdade ele passa primeiro por essa chave de segurança, né? Eu só emendei ele para aumentar aqui o tamanho, mas ele é ligado aqui, ó. Pode ver que ele sai daqui do fusível. Sai do fusível e um fio sai do fusível, vai para o varistor e o outro fio vai entrar no liquidificador, no outro fio da rede. E esse da entrada do capacitor aqui foi onde eu liguei aqui na entrada da rede aqui, ó. Fio azul que vem da tomada no plug. Vou isolar ele aqui e vou fechar. Ele tem bastante espaço aqui, esse liquidificador. É ruim aqueles pequenininhos, quase não tem espaço, mas esse aqui tem. Aqui não vai ter perigo de pegar no motor, porque tem essa peça aqui que vai impedir dos fios encostar na hélice. Esse aqui é só o lugarzinho da mangueira, onde suspira, onde escorre a água, né? Corre líquido.
Vou fazer o teste. Está entrando 219 volts, a corrente 2,2 amperes, igual foi feito no teste anterior. Então serve para utilizar em todos os liquidificadores, outros motores, furadeiras também, né? Só que furadeira não tem como colocar o capacitor dentro da furadeira, teria que fazer uma caixa por fora separado.